Olá, vamos continuar o nosso curso de econometria. Eu sou o professor Adriano Figueiredo e hoje nós vamos falar sobre heterocedaticidade dos resíduos. Aqui vocês têm algumas referências. O livro do Colonesco e o Romero são boas opções para mexer com o R. O livro do Wooldridge e o livro do Gujarati são boas opções teóricas para você entender o assunto. Antes de mais nada, curtam o nosso canal, inscrevam-se, dê o like, isso vai ajudar você a receber todas as atualizações do nosso canal. Então, nós temos uma pressuposição do modelo que a gente chama de clássico, modelo clássico de regressão, que é de que os resíduos são homocedásticos, os resíduos têm variância constante. A hipótese alternativa é de que existe heterocedaticidade dos resíduos. No caso, a heterocedaticidade, os resíduos têm uma variância que não é constante. Então, nós vamos examinar o que é este problema, vamos olhar a natureza deste problema, como testar e quais as possíveis formas de correção deste problema. Bom, sobre a natureza e as consequências, né? Então, a heterocedaticidade, ou seja, a nossa amostra ter variância que modifica ao longo da amostra, né? Você estima um modelo, você faz lá a regressão, o y em função de x, você tem, então, seus resíduos, epsilon, e nós estamos falando que esses resíduos, eles têm uma variabilidade, uma variância que é diferente conforme a parte da amostra que você está usando. Então, no caso de série temporal, muitas vezes a gente chama isso de volatilidade. E isso é mais comum, é um problema mais comum em seção cruzada. Por quê? Porque normalmente os agentes são diferentes. Uma seção cruzada implica em várias firmas, ou vários municípios, ou vários indivíduos, vários consumidores. Então, é natural que nós tenhamos alguma heterogeneidade da amostra. Na seção cruzada, isso é mais comum. Na série temporal, isso é tido como menos comum. A gente teve isso ao longo aí de muitas décadas. E quando se aperfeiçoaram os estudos sobre séries temporais, principalmente de ações, a gente começa a ver também heterocedaticidade nas séries temporais. Mas é um fenômeno mais específico do mercado financeiro. Então, neste caso, seria o caso quando a gente chama de volatilidade. Bom, o problema é que quando você tem heterocedaticidade, os estimadores de MQO, os valores, as estimativas para beta, as estimativas para a variância, não são mais eficientes. Isso quer dizer que nós não temos mais as menores variâncias. Isso gera, então, um problema associado aos desvios padrões, porque o desvio padrão é a raiz da variância e, portanto, aquelas estatísticas que nós geramos, os testes T, os testes F, eles não são mais válidos. Então, numa situação como essa, eu tenho que adotar outros métodos que não são mais o MQO, não é mais o mínimo quadrado ordinário. Então, eu vou usar alternativas como o mínimo quadrado ponderado, o chamado Weighted Least Squares, que é um caso particular de mínimo quadrado generalizado, tá certo? O Generalized Least Squares. E isso implica na estimação do modelo de MQO com variáveis transformadas ou variáveis ponderadas. É por isso que leva esse nome de mínimo quadrado ponderado. Aqui tem um gráfico que foi feito com dados genéricos, tá certo? Dados aleatórios, e onde a gente pode ver uma dispersão dos pontos, né? Aqui eu tenho y em função de x, eu tenho pontos oscilando aqui, tá certo? Vocês conseguem ver a reta estimada, e observem que aqui nesse pedaço eu tenho uma variabilidade diferente dessa parte inicial. E, por sua vez, aqui ao final também.
Então, veja, a reta passa no meio da nuvem de pontos, mas eu tenho oscilações diferentes de acordo com a parte da amostra que eu escolha, que eu pegue. Então, esse é um exemplo, é um caso de uma heterocedaticidade presente nos dados. Então, eu tenho algumas possibilidades de testes. A melhor forma não é aquela inspeção visual do gráfico que nós mostramos. A melhor forma é você realizar um teste estatístico, onde nós teremos, então, uma estatística de teste e uma distribuição de probabilidade associada. Portanto, eu vou ter um valor do teste e um valor de probabilidade, um p-value. Então, normalmente, os testes, ele tem, então, uma regressão auxiliar. Essa regressão auxiliar terá como variável dependente os resíduos em alguma forma, que é justamente o que vai distinguir os diferentes testes. Então, eu tenho alguns que serão com o resíduo ao quadrado, em outras opções eu terei o log dos resíduos, né, que saem de um MQO na minha equação original, ou seja, da minha equação y em função de x beta. Então, a partir daquele resíduo estimado, aqui eu chamei ele de E chapéu, né? O epsilon chapéu, depois que estimou, ficou aqui o E chapéu. O Gleiser faz uma sugestão de usar os resíduos em módulo, em valor absoluto, em função do x. Naquela época, várias décadas atrás, a gente não tinha tanta facilidade computacional para fazer modelos de regressão múltipla. Então, a ideia do Gleiser era fazer esta regressão auxiliar para cada um dos x. E aí a gente olha se o parâmetro associado a este x está significativo. Se ele estiver significativo, teremos a indicação de que esta variável x afeta o resíduo. Se ela está alterando o resíduo, ela está alterando, portanto, a volatilidade, a variação, a dispersão desse resíduo. O Park faz uma ideia parecida, só que colocando log do resíduo ao quadrado em função do log de x. O Brott e o Pagan, eles fazem uma alternativa do resíduo ao quadrado em função das variáveis x, pensando já o multivariado, ou seja, as várias variáveis x. O Brott, Pagan e Godfrey fazem uma sugestão que é uma variável p. Essa variável p seria, então, o resíduo ao quadrado estimado, dividido pela variância desse resíduo. Então, é quase uma ideia de normalização. O White faz uma sugestão que depois fica bastante importante na literatura. Esses dois são os mais importantes, o Brott, Pagan, Godfrey e o White, né? Ou o Brott, Pagan e o White. Eles fazem aqui a sugestão de colocar o resíduo ao quadrado em função de xi, xj, ou seja, de todos os x, mas também incluindo cruzamentos entre as variáveis e colocando termos quadráticos. Então, um pouco mais sofisticado, e aí vão aparecer várias alternativas de matrizes consistente com a heterocedaticidade, que são as chamadas variações de BP, HCCP, onde nós temos, então, diferentes formas funcionais. Aqui eu coloquei uma delas, por exemplo, uma função do y estimado e do y estimado ao quadrado. Então, são algumas alternativas que aparecem aí na literatura. Bom, em todos os casos, a hipótese nula é de que não há heterocedaticidade, ou seja, que meus resíduos são homocedásticos, em todos os casos. Então, o Brott-Pagan ele vai propor aqui uma distribuição do tipo Q quadrado com Q graus de liberdade. Já vamos mais para frente ali explicar melhor isto. O que depois vai ser chamado aí de um teste LM para a heterocedaticidade, do Brott-Pagan-Godfrey. O Gleiser ou o Park trabalham com a ideia mais simples, de que simplesmente você está olhando a significância do parâmetro. Então, a ideia é de que se o parâmetro for zero, um teste T comum naquela variável,
o parâmetro sendo não significativo, portanto, o beta é zero, e neste caso, a variável que está associada a beta, ao beta 1 aqui, não causa heterocidacidade. Já no caso do white, é um tipo de BP-teste com termos cruzados e quadráticos, como nós falamos no slide anterior. Então, a gente vai ter aqui nesse exemplo simplista, onde nós temos x2 e x3, eu terei epsilon ao quadrado em função de x2, x3, x2 ao quadrado, x3 ao quadrado e x2 vezes x3. Então, já dá aqui para a intuição nossa imaginar que se eu tiver 4 variáveis, 5 variáveis, o número de termos no teste white vai aumentar bastante. Então, os passos para investigar a heterocidacidade, estimamos a equação original. O que é a nossa equação original? É y em função de x beta, né? Em função de x. Então, y é igual a x beta mais epsilon. Então, a gente faz a equação original, que veio lá da literatura, a gente obtém os resíduos estimados, ou seja, obtém o epsilon chapéu, transforma de acordo com o teste que a gente quer. Então, se for um teste onde usa o módulo de epsilon, ou se a gente usa o epsilon ao quadrado, ou se usa os logs, e faz uma equação auxiliar. É lógico, essa é a lógica nossa dos testes. A gente pode fazer isso passo a passo, mas os softwares hoje têm os pacotes que vão realizar esta transformação, esta estimação da equação auxiliar, e já darão a nossa estatística de teste, o nosso p-value. Então, a questão é que talvez a gente não saiba exatamente qual é a variável correta para testar. Então, no caso do Gleiser e do Park, a gente precisa identificar qual é a variável que está causando a heterocidacidade. O Brot-Pagan e o White, eles aperfeiçoaram esse modelo. Por quê? Porque eles consideram todas, eles consideram que nós temos um mundo com várias variáveis x e, portanto, vamos testar esse conjunto de variáveis. A gente espera que, em geral, os resíduos sejam normais, a gente já falou sobre a normalidade na outra videoaula. Então, a maioria dos testes utiliza os resíduos padronizados pela variância, ou seja, o que a gente chama no jargão aí em português de estudentizados, né? Ou pela normalização de student, né? Ou ainda os jackknifed residuals, tá certo? Você vai achar em alguns livros-texto. Então, para normalizar, se você quer normalizar os resíduos, você gera o resíduo, aqui eu pus um exemplo, você fez uma equação 1, usando o método tradicional, aqui eu pus na linguagem do R, né? Então, uma reg 1 é um LM de y em função de x1 e x2, né? Então, eu gero os meus resíduos a partir desta função reside, e com isso eu posso padronizar os resíduos, fazendo, portanto, aqui eu chamei aqui de objeto URET-ST, é a função studRes do pacote mass, tá certo? Eu já chamei aqui o pacote mass, e aqui então ele vai fazer esta normalização dos resíduos para depois disso fazer a regressão auxiliar. Então, o Brot-Pagan, a gente já tem essa função que vai fazer, então, o Brot-Pagan, aquele teste diretamente, ou seja, ele vai gerar os resíduos da equação original, ele vai elevar os resíduos ao quadrado, vai fazer a equação auxiliar e, portanto, já vai gerar a nossa estatística de teste, que é uma estatística NR ao quadrado, com distribuição de Qi quadrado. Então, você simplesmente faz a regressão. Essa regressão vai ser usada aqui, o objeto reg1 é o objeto de regressão, vai ser usada a função bp-test. O padrão do R é studentize true, ou seja, ele faz esta normalização. Eu estou ressaltando isso porque alguns programas não usam a normalização como padrão.
e aí se você quiser chegar ao mesmo resultado, você vai ter que olhar adequadamente essas opções. Esta função bptest, ela está dentro do pacote lmtest, que por sua vez está também incorporado ao pacote AER. Então, eu coloquei aqui para vocês um exemplo que eu chamo de soja apostila, uma regressão, que é uma função que é soja em função de fertilizante, trator e mão de obra, onde nós temos aqui a saída, então, do meu modelo. Então, aqui um exemplo, vou deixar o link dos dados aqui deste projeto para vocês na descrição do vídeo. E o pessoal que é da UFMS tem acesso ao AVA, né, o Ambiente Virtual de Aprendizagem. A gente faz aqui uma regressão 1, é uma Linear Model, a função LM, o que é soja, nossa variável dependente, em função do fertilizante, trator e mão de obra. Então, aqui nós temos a nossa regressão original. Peguei, puxei aqui o pacote AER, ele carrega o LM-test ao mesmo tempo, tá certo? Então, eu posso fazer uso da função bptest, que é o teste aqui mais simples que tem, bptest da regressão 1, e ele vai dar aqui a saída. Se eu não colocar nada desta forma, eu não estou especificando nada, o default é o true. Então, o default é este aqui, ó. O default é o true, ou seja, se você fizer esta execução aqui, vai dar esse resultado. Ele dá somente esta saída, ou seja, ele não mostra a equação auxiliar. Se você fizer em outros programas, pode ser que saia a equação auxiliar junto com a estatística de teste. É o caso, por exemplo, do eViews. Neste caso aqui, nós temos a estatística BP 10.087, o grau de liberdade 3, porque nós temos 3 variáveis, e o p-value 0.017. 0.17 está abaixo de 1%? Não. 0.017 significa 1,7%. Então, se eu estiver usando o nível de significância de 1%, eu estarei aceitando a hipótese nula. Se eu estiver usando 5%, eu estarei na área de rejeição, certo? Porque 1,7%. Então, ele está para 5% de significância, eu estarei com uma rejeição de H0, rejeição de homocedaticidade. O H0 é erro homocedástico. Se eu estiver aqui com 5% de significância, mentalmente eu tenho que comparar isso. Lembrem, ninguém vai dizer para você se você tem que usar 1, 5 ou 10%. Isso é do pesquisador, isso é decisão do pesquisador, tá certo? O professor, numa prova, pode ser que ele fale, eu quero que use confiança de 95%. Bom, se ele te falar isso, 95% de confiança significam o mesmo que 5% de significância. É o nível que você está adotando para o seu estudo. Se eu estiver adotando 5%, aqui está abaixo de 5%, portanto, estarei na área de rejeição de H0. Se eu estiver usando 99% de confiança, isto é o mesmo que 1% de significância. Aqui está 1,7%, portanto, maior do que 1% de significância. Neste caso, eu estaria com área de aceitação de H0 ou, mais correto, não rejeição de H0. E aí eu estaria falando que é homocedástico. Se eu usar 10% de significância, também estarei na área de rejeição de H0. Bom, numa situação dessa, é mais prudente você usar a ideia de que rejeitou H0, tá certo? Não é prudente você associar a 99% de confiança para você falar que não rejeita H0. É melhor você falar que tem heterocidacidade
e depois fazer a correção, tá certo? Agora, vejam, se você fizer esta alternativa, studentize false, você estará rejeitando H0 para qualquer nível de significância. O P velho está dando 0,1% aqui, ó, 0,1%. Então, se você olhar 1%, 5% ou 10%, tanto faz, você está rejeitando H0. Rejeitar H0 significa que os erros não são homocedásticos. E aí você tem que corrigir o seu modelo. Como eu falei no início, os nossos estimadores não são mais eficientes. E aí eu preciso corrigir, tá certo? Eu preciso corrigir, preciso usar o MQ ponderado. Ou, em outras palavras, preciso usar o modelo com erros robustos, tá certo? Gravem essa palavrinha na cabeça. Os erros robustos à heterossedacidade. Então, aqui, o Brot-Pagan-Godfrey, o que ele está fazendo ali? Ele está estimando o modelo por MQO, obtendo os resíduos, ele obtém a variância dos resíduos, ele constrói esta variável, ele faz esta variável P, que foi construída aqui, contra todas as outras variáveis, tá certo? Então, alguns ou todos os x podem estar em Z, tá certo? Existe essa liberdade. Normalmente colocamos todos, e se você olhar depois a alternativa de White, você verá que ele faz ainda mais, tá certo? Ele coloca todos e ainda adiciona mais alguns termos no White. E aqui você vai ter, então, a estatística de teste, a estatística BP, que é uma estatística da soma do quadrado da regressão dividido por 2 vezes o sigma ao quadrado, que é a variância, né? E aí, então, você vai olhar esta probabilidade, se ela é menor do que 0,10, você vai rejeitar H0 e existirá, portanto, heterossedacidade. Esse aí é o procedimento, é isso que ele está fazendo passo a passo. E aí a gente pode sintetizar no uso daquela função do R, o BP-teste. Então, aqui eu fiz esta comparação para vocês verem. Se eu fizer lá no Stata o mesmo modelo e fizer o hatch test, que é o teste de heterossedacidade do Stata, vocês verão que ele dá o equivalente ao teste BP-teste com studentize false, né? Então, se você quiser a mesma solução do Stata, você deveria usar o studentize false, mas existe um certo debate na literatura para que se faça essa estudentização, ou seja, esta normalização, e, portanto, para que você deixe a opção studentize como true. Então, o teste de White é o quê? Já falamos ele algumas vezes, né? Então, você estima a regressão inicial, obtém os resíduos, tá certo? Esses resíduos serão elevados ao quadrado, da mesma forma que o BP-teste, em função das variáveis que eu tenho no modelo, só que o White fala para acrescentar os termos cruzados, e os termos cruzados são esses, x2 vezes x3, e os termos ao quadrado, tá certo? Cada uma delas. Então, também ele fala para incluir o termo do intercepto na regressão auxiliar, tá certo? Mesmo que a regressão original não tenha o intercepto. A estatística de teste para o White, ele vai ser uma estatística do tipo n vezes r ao quadrado. Mas quem é esse r ao quadrado? É o r ao quadrado da regressão auxiliar. Então, ou seja, a gente tem uma regressão original, y em função de x, gera a partir daí o resíduo, esse resíduo ao quadrado, a gente faz a regressão auxiliar em função, então, das variáveis que eu usei, acrescenta os termos quadráticos, acrescenta o termo cruzado. Aqui, nesta equação auxiliar, a gente vai achar o r ao quadrado desta regressão, multiplica pelo n, que é o tamanho da amostra,
E isso, então, vai ser a nossa estatística de teste. Então, é um NR ao quadrado que tem distribuição Q quadrado, e o grau de liberdade é o grau de liberdade, você conta o número de regressores, tá certo? O grau de liberdade é o número de regressores. Se eu tiver aqui 5 regressores, então o grau de liberdade vai ser 5. Se eu tiver 8 regressores, o grau de liberdade serão 8. A função BP-teste, que nós poderemos usar para o teste de White, eu vou mostrar como que a gente pode fazer isso, ele já vai calcular esse grau de liberdade automaticamente, tá certo? Que o teste de White acaba sendo uma variação do BP-teste, né, do Brot-Pagan, e então essa função automatiza um pouco a coisa. Mas nós vamos mostrar passo a passo como fazer esse teste. Como nós já falamos em outros testes, né, é um teste de hipótese tradicional. Então, se a estatística de teste for maior do que o valor que é tabelado, então existe heterossedasticidade. Se o valor que você calculou for menor do que o tabelado, então você está dentro da área de não rejeição de H0, portanto, você está com H0, portanto, você está implicitamente dizendo que aqueles parâmetros todos do modelo auxiliar são zero e, portanto, não existe heterossedasticidade. Então, a hipótese nula, não temos heterossedasticidade, ou seja, os erros são homocedásticos independentes dos regressores, e aí a especificação do modelo está correta. Assim, é desejável que nós aceitemos a hipótese nula, ou como os estatísticos preferem dizer, não rejeite H0. Esse aí é um modelo bom, não rejeita o H0. Se você rejeitar H0, você está com heterossedasticidade. Então, a gente adota normalmente uma probabilidade de 10%, certo? Probabilidade acima de 10%, eu aceito H0, ou seja, estou com H0, H0 é que não tem heterossedasticidade. O teste de White ele tem algumas vantagens, ele não depende da normalidade dos resíduos. O Brot-Pagan-Godfrey depende, e por isso que ele usa o Studentized Residuals, tá certo? Toma cuidado, tá? Alguns livros fazem o teste de White, eles chamam de White test, mas eles usam o Y-chapéu para fazer o teste, ao invés de colocar da forma como nós explicamos. Então, tomem cuidado com isso. Então, aqui eu vou mostrar para vocês manualmente como a gente pode fazer. Manualmente, eu quero dizer passo a passo, é o jeito mais braçal, tá certo? Então, e depois eu vou mostrar com a função e nós veremos que dá a mesma coisa. Então, imagine aqui, fizemos um modelo onde nós tínhamos, então, soja em função do fertilizante, trator e mão de obra. A regressão auxiliar, então, vai ser o U quadrado, o hatch, o reside, que foi achado daquele modelo, elevado ao quadrado, em função do fertilizante, do trator, da mão de obra e também dos termos cruzados. Quem são os termos cruzados? Fertilizante vezes trator, fertilizante vezes mão de obra e trator vezes mão de obra. E ainda fertilizante ao quadrado, trator ao quadrado, que é trator vezes trator, e mão de obra ao quadrado. Então, essa é a nossa regressão auxiliar, que eu chamei aqui de regra auxiliar. Pedi para gerar o sumário, para vocês verem como sai. Esta aqui é uma forma de vocês olharem a equação auxiliar, e eu vou falar para vocês daqui a pouco que ela pode ser útil para você identificar precisamente qual é a variável x que está causando heterossedasticidade. Você pode extrair o r quadrado a partir do sumário. A gente já fez alguns exercícios, alguns outros exemplos, onde a gente retirou esse r quadrado do sumário.
a gente pode, então, calcular essa estatística LM, que é o número de linhas, portanto, o número de observações dos dados, vezes este R ao quadrado da regressão auxiliar, que eu chamei aqui por RU2. O p-velho, a gente pode calcular ele a partir, então, do simétrico aqui, do complemento, né? Portanto, 1 menos o pquisc, que é a função para achar a probabilidade daqui quadrado para LM graus de liberdade, desculpe, para a estatística LM, que nós calculamos acima, e 9 graus de liberdade para o número de regressores, tá certo? E aqui a gente acha, então, os resultados para LM, que é a estatística de teste, e o p-velho, que é o valor da probabilidade. E aí depois eu fiz aqui essa rotininha embaixo, o K, que é para a gente poder achar o número de coeficientes. Ao invés de eu achar aqui o 9, aqui eu pus 9 para vocês saberem. Ó, eu tenho 1, 2, 3, 4, 5 aqui embaixo, 6, 7, 8, 9 termos. Então, 9 termos, por isso ficou 9. Aqui é uma forma de automatizar isso. Eu coloco o K aqui e coloco essa linha antes, e aí eu vou ter, então, o meu resultado. Beleza? Então, aqui nós temos, então, a saída daquela estimação, aqui a regra auxiliar, o sumário dela. Então, veja, eu consigo ver aqui que eu fiz uma regressão. Aqui no call, eu consigo ver que foi o U2, é o resíduo ao quadrado, que foi usado como variável dependente. Eu consigo ver as variáveis que foram usadas nesta regressão auxiliar. E aqui eu consigo ver intuitivamente, tentar entender qual é a variável que está causando heterocidacidade. Veja, eu estou aqui chegando até embaixo, onde eu tenho o LM, que é a minha estatística, deu 32. A minha probabilidade deu 0,00014, que deu menor do que 10%, do que 5%, do que 1%. Deu menor do que 1, do 5, 10, portanto, rejeito H0, portanto, tenho heterocidacidade, e eu posso intuitivamente olhar aqui, ó, para entender quem é que está causando esta heterocidacidade. O intercepto, para mim, aqui não conta. Ele está significativo, mas não conta. Fertilizante vezes MO foi significativo. Trator vezes MO tem um pontinho aqui, ó, foi significativo. Trator MO, depois a de baixo MO, e depois a última MO quadrado, MO vezes MO. Então, veja, todos os termos que têm MO, neste caso, foram significativos. Então, uma indicação forte, uma indicação clara de que o MO é uma variável preocupante neste modelo. A mão de obra neste modelo está sendo causa da heterocidacidade. Então, a gente pode querer investigar com mais detalhe o que está acontecendo. Será que eu tenho outliers importantes ali? Será que eu tenho coisas bem atípicas acontecendo? Então, é uma forma da gente avaliar. Muitos programas, muitos programadores, eu tenho visto por aí, eles simplesmente mostram a estatística de teste, o valor da probabilidade, falam que foi heterocidástico, e depois fazem a correção, o modelo com erros robustos. O erro robusto ele vai corrigir sem necessidade de você identificar precisamente qual é a variável que está causando a heterocidacidade, mas é de bom tom que o pesquisador entenda isso e investigue, tá certo? A máquina talvez não vá fazer isso. A máquina, então, aí os modelos de machine learning, né, muitas vezes eles conseguem resultados bons, mas às vezes você, em algum momento, vai se deparar com essa necessidade de olhar com mais cautela quem é que causa a heterocidacidade. Então, uma das formas é você fazer essa regressão auxiliar. Então, como nós falamos, né, a gente tem o pacote LM-test, a gente tem essa função BP-test, que é uma alternativa, né, interessante,
Qual é a diferença? A diferença é que no Brot-Pagan, né, você põe simplesmente o nome da regressão e ele faz. Se você quiser o white com os termos cruzados, você terá que especificar aqui perfeitamente, tá, o detalhamento aí, portanto, do modelo como você quer. Então, com termos cruzados ou sem termos cruzados. E aí ele vai executar exatamente a mesma coisa. Verifiquem aqui que o resultado dará exatamente o mesmo do que nós fizemos pelo método que eu chamei de manual, método braçal. Então, olha só, se eu rejeitei H0, então eu tenho heterossedasticidade. O meu modelo está violando o pressuposto do mínimo quadrado ordinário. Eu tenho que corrigir. A solução é estimar o modelo por MQG ou MQP. O MQP seria uma situação onde eu vou identificar a variável e dividir tudo pela variável que está causando a heterossedasticidade. No nosso exemplo aqui foi MO. Nós identificamos isso olhando a equação auxiliar, a saída dela. A outra opção é a chamada correção de White. Ela é uma correção melhor, ela é mais ampla, ela não requer que você saiba exatamente qual é a variável que está causando a heterossedasticidade. Ela vai usar a matriz da variância-covariância geral com todas as variáveis x, e isso vai ficar então muito mais robusto. Por isso a gente fala correção, o modelo com erros robustos. E aí a minha matriz, ela terá um formato desse tipo, tá certo? Um formato geral, x' x-1, x' ômega x, x' x-1, e aí então é diferente daquela matriz inicial, porque eu estou usando uma alternativa para a matriz de variância-covariância para ponderação. Bom, então, como nós falamos, a correção de White, ela requer aí a construção de uma matriz de variância-covariância que ela será usada, então, como a nossa ponderação para o modelo, né? Então, a chamada correção robusta. A gente tem no pacote CAR a função HCCM, né? Então, que é a Heteroscedasticity Consistent Covariance Model, né? Então, onde você pode usar diferentes abordagens para esta correção, tá? Então, heterossedacidade consistente 0, 1, 2, 3, 4. Vou explicar daqui a pouco o que é isso. Vocês encontram também na apostila. Mas aqui, então, a gente coloca o objeto da regressão e a gente fala que quer os erros com aquele formato. O formato padrão do White é o HC1, é o original dele. Mas a gente tem aqui algumas outras alternativas, tá? Sugestões. Sempre tem autores aí sugerindo abordagens alternativas para obter os melhores resultados, os melhores preditores. Então, a gente obtém aqui uma matriz de variância-covariância, consistente, portanto, uma matriz robusta. Ela pode alterar aqui a especificação, o tipo desta formulação, e a gente vai pedir para gerar a saída do modelo para a regressão 1 com estes erros robustos. Basicamente, o que ele vai fazer? Ele vai usar o mesmo estimador de beta, x' x-1, x' y, mas os estimadores para os desvios padrões são os robustos. Portanto, os valores de t também ficarão para os robustos e o valor da probabilidade, então, será para o modelo com esta correção. Então, melhor, portanto, solucionando o problema da heterossedasticidade. Algumas possibilidades, então, que eu falei que tem. Nós temos ali HC0, HC1, HC2, 3 e 4. Então, o HC0, o que é? É a matriz clássica que o Waker propôs e que depois foi popularizada por White, onde eu tenho aqui, portanto, a minha matriz composta por WI. Quem é WI? São os elementos da diagonal da minha matriz ômega, essa matriz ômega que vai entrar aqui nessa fórmula. E, portanto, esse WI é a variância, no caso aqui, constante para o modelo homocedástico. Para o modelo heterossedástico vai ser o I ao quadrado, ou seja, o resíduo ao quadrado, compondo aí a diagonal principal desta estimação aqui, desta matriz ômega que está dentro dessa estimação.
O HC1, o HC2 e o HC3 são alternativas. O McKinnon e o White sugeriram isto no material deles de 85, e isto foi aperfeiçoado para pequenas amostras depois para o Long e Irving, o trabalho deles. Então, o HC1, HC2 e HC3, você tem alternativas distintas para esta diagonal desta matriz ômega. Então, você veja que ele tem aqui algumas abordagens. Aqui eu teria n sobre n menos k, uma correção parecida dos graus de liberdade, né? A outra seria o equivalente a 1 sobre 1 menos hi, né? A outra 1 sobre 1 menos hi ao quadrado. Aqui 1 sobre 1 menos hi elevado a sigma, a delta i, né? Então, são algumas alternativas para essa correção, né? Então, dessa matriz de variância covariância. O HC4 é a correção aqui do Cribari Neto, né? Para aperfeiçoar, para ter resultados melhores nas pequenas amostras aí, quando você tem algumas observações que são mais influentes. Ok? Então, aqui, para fazer efetivamente esta correção, a gente pode usar aqui, eu peguei isso aqui do texto do Romero, né? Então, a regressão nossa tradicional, eu peguei o pacote CAR, já chamei o pacote CAR anteriormente, a VCOV aqui pelo padrão HC1, e assim a gente faz coef-teste da regressão 1 VCOV com esta matriz VCOV-White. E aqui, então, eu tenho o meu modelo corrigido, tá certo? Essa é a saída que nós temos. E aqui eu consigo ver os resultados com o modelo original. Então, aqui a estimação robusta, o modelo corrigido é o modelo robusto. E aqui o modelo original, que é o modelo com heterocitacidade. Então, vejam que eu tenho resultados aqui que, neste caso nosso, a significância praticamente não se alterou do ponto de vista de que quem era significativo continua sendo significativo. Mas a gente tem valores diferentes para os desvios padrões, que em algum outro exercício pode dar completamente diferente. Você pode ter resultados realmente bastante alterados quando você corrige a heterocitacidade, ok? Apesar de que o valor do beta não muda, o estimador do beta não muda. O que muda são os desvios padrões, portanto, vai mudar o t e o valor da probabilidade, e pode alterar bastante a decisão de quem é significativo para explicar a variável dependente. Existem algumas alternativas, tá, para vocês obterem essa correção para erros robustos. Então, uma delas é o pacote Estimate-R. Então, esse Estimate-R, ele tem uma função chamada LM-Robust, onde ele vai fazer o LM robusto. Portanto, você especifica aqui o modelo e especifica o tipo de erro padrão que deseja. Se você colocar a opção Stata, ele vai gerar a opção HC1, portanto, a mesma que a gente gerou antes. Aliás, eu não falei muito, mas tem um slide anterior falando sobre o pacote Sandwich, que é o pacote que tem essas diferentes opções de erros robustos, e o CAR, o IR e outros pacotes se apoiam no Sandwich, tá ok? Então, aqui é uma alternativa para você gerar aquela saída. O summary, portanto, já vai sair com essa especificação. A outra alternativa seria você colocar o HC3, por exemplo, também é bastante usado, que é um padrão para o pacote, tá certo? Então, neste caso, se você quiser a saída no Stargazer, aí você vai ter que tomar um pouco mais de cuidado, tá? Aquela saída bonita da tabela e tal. Aí você vai ter que tomar cuidado, você precisa de usar esta função StarPrep, a preparação, tá certo? Para o Stargazer, onde você vai dizer, olha, o erro padrão, ele vem desse tipo, nesse caso aqui, se você pediu o HC1, ou se for por esse outro, vai ser o HC3, tá certo? Eu misturei aqui os dois exemplos, me desculpem.
Mas aqui o P, o star prep para a probabilidade, então aqui eu estou pedindo para ele colocar o p-value, e aí eu estou pedindo os demais comandos como a gente tem costume. E aí, então, eu posso olhar as saídas. Então, o sumário pelo LM Robust, você veja que aqui a única identificação para você saber que usou o EstimateR é aqui no call, tá certo? Onde ele vai falar que é robusto. Então, eu sempre recomendo que vocês tomem cuidado com isso, olhar da onde saiu, tá certo? Às vezes a pessoa não escreve direito. Então, aqui, quando ele põe a opção stata, ele indica que vai sair HC1. Então, essa saída já é HC1, tá certo? Que é a mesma coisa do que vimos antes, tá certo? A mesma saída que vimos antes. Aqui do exercício agora do Dummies e Outliers, o Dummies e Outliers a gente tinha lá, lembrem, dois Outliers, as observações 51 e 54 eram Outliers, e a gente tinha criado um dataset chamado dados 2, onde a gente eliminou os dois Outliers, o 51 e o 54. A gente depois usamos dummies para capturar esses efeitos e achamos resultados melhores com as dummies, né? E aqui agora vamos fazer o teste simples do Brot-Pagan, nesse caso, eu não pus a função aqui, é como se eu estivesse fazendo o Brot-Pagan simples, não é o white, é o Brot-Pagan simples. Então, a regressão 1, pedi para padronizar os resíduos, não precisava colocar isso aqui, ele já vai usar o true automaticamente, e pedir aqui os dois resultados. Então, aqui a gente tem os dois resultados. Nesse caso, não rejeito H0, portanto, os meus resíduos são homocedásticos. Aqui, lembrem, no modelo 1, portanto, com aqueles dois outliers. No modelo 2, quando eu tirei os dois outliers, ele também deu homocedástico, mas vejam que já meio próximo de mudar essa decisão, já 0,14, né? Então a gente tem que ficar um pouco atento, tá, com essas situações. A presença dos outliers não estava gerando heterocedaticidade, mas ela estava nos dando o problema lá de normalidade, lembrem lá. Neste caso aqui, eu estou fazendo agora o teste de White, tá certo? E o teste de White, ele estava acusando no modelo 1, né? No modelo 1, ele estava acusando a aceitação de H0, ou seja, aceitação da homocedaticidade. Aqui embaixo, na regressão 2, a gente tinha a rejeição, e ele já estava, portanto, caindo dentro da seara da heterocedaticidade, então a gente precisava fazer uma correção para a heterocedaticidade, tá certo? O BP teste, né? Aqui neste caso, a gente está aqui com as dummies. Aqui no meu modelo a gente tem o mesmo modelo, só que agora com o dataset completo e com a dummy para os 51 e 54, aqui alterando o intercepto, neste caso a dummy alterando intercepto, aqui alterando inclinação. Aqui pedimos então o BP teste, mas veja, observem com cuidado. Aqui é o BP teste, mas com a equação especificada. E a equação especificada, está com os termos, tá certo? Está com os termos, tá certo? Ou seja, quando a gente coloca essa equação aqui, essa especificação, eu estou dizendo para ele para fazer algo um pouco diferente do que o BP teste padrão. Então, veja, neste caso, ele está mais próximo, ele está aqui com as variáveis quadráticas, está também com as variáveis cruzadas aqui, na verdade, só as quadráticas, né? Tenho que tomar bastante cuidado com isso. Por quê? Porque, no caso, este modelo aqui, ele não vai sair. Por quê? Porque a dummy ao quadrado é a mesma coisa que a própria variável, tá certo? É a mesma coisa. 0 ao quadrado e 1 ao quadrado dão a mesma coisa.
Ou seja, não coloquem dummies, tá certo? Na hora de fazer essa fórmula, tá certo? Não coloquem as dummies. E aí a gente pode contar aqui os termos, ó, ele está falando grau de liberdade 10. Então vamos contar, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Por que que não está com 12? Por que que ele está com 10? Porque os termos que têm as dummies, ele vai ter que retirar isso. Ele vai omitir isso, tá certo? E ele faz isso automaticamente, tá ok? Neste caso aqui, ele está acusando que é homocedástico. Esse outro exemplo aqui, ele está aqui no Arpubs, ele é um exemplo do Gujarati, da versão em inglês, a página 424, onde eu tenho diferentes setores da economia, eu tenho as vendas desses setores, os gastos com P&D, pesquisa e desenvolvimento, e o lucro, tá certo? Então, a tentativa aqui é, será que existe uma relação? Podemos achar uma relação entre essas variáveis? Então, vejam, a regressão original para mim vai ser P&D em função de vendas, tá? Neste caso, esse é um exemplo bastante usado no livro do Gujarati para olhar a heterossedacidade. É uma regressão simples, portanto, apenas uma variável explicativa, vendas. Eu tenho ali PD em função de vendas, vendas aí é o sales, né? E eu tenho aqui o meu modelo, a minha estimativa. Então, podemos gerar os resíduos, fazendo aqui o hat, o residuals de dentro da regressão 1, armazenei aqui dentro de o hat, fiz o hat ao quadrado, e aqui eu fiz também o valor absoluto de o hat. É assim que a gente faz, o quadrado e o absoluto, tá certo? Armazenei eles aqui dentro do hat2 e dentro do hat.abs. Por que isso? Porque nós faremos a regressão auxiliar para Gleiser e depois para o parque. Então, para o Gleiser é o módulo, módulo do resíduo, portanto, é o hat.abs em função da minha variável x. Neste caso, eu peço o sumário e eu vou olhar se é o parâmetro associado à variável, se ele é significativo. Para saber se esse parâmetro é significativo, eu olho o valor da probabilidade, que no caso nosso está dando 0,05. Então, neste caso, eu estou rejeitando H0 a 10%. Ou seja, eu estou dizendo que vendas é significativo para explicar o resíduo a 10%. Em outras palavras, rejeito H0 a 10%, eu devo corrigir o modelo porque eu estou com indicação de que vendas causa heterossedasticidade. Essa é a interpretação para o Gleiser. Se eu estivesse fazendo para um modelo com várias variáveis, eu teria que fazer uma a uma, tá certo? Alguns autores até falam para fazer com todas, tá certo? Mas essa é a ideia do modelo do Gleiser. Como eu falei, o modelo do Brot-Pagan e o do White são considerados superiores a esse, tá certo? O teste BP, neste caso, ele vai dar aqui também algo parecido, tá certo? Só que, no caso, ele tem uma outra estatística de teste, ele usou aquela variável para corrigir e temos aqui, então, o nosso p-value e rejeito H0 a 5%. Intuitivamente, o que ele fez? Ele mudou a variável dependente, ao invés de usar o módulo do resíduo estimado, ele usou a variável dependente corrigida para o teste BP, como a gente já falou anteriormente. Pelo teste de White, então eu teria que colocar aqui vendas e vendas ao quadrado, aqui o hat, né, o U ao quadrado, eu fiz aqui novamente, tá, o U ao quadrado, e temos aqui, então, o nosso resultado 5 e a nossa probabilidade 0,07. Rejeito H0 a 10%, também acusou que eu tenho que corrigir o modelo. Aqui, agora, então, nós podemos fazer o modelo robusto conforme o HC1,
tá certo? Então, eu vou gerar a minha nova matriz de variância e covariância pela HCCM aqui para HC1 e vou pedir, então, o meu coef-teste, que é a minha saída com os erros robustos. Então, vejam agora que agora mudou bem aqui os erros robustos, né? Mudou bastante aqui o nosso resultado. Aqui, 8e a menos 3, quer dizer 0,008, aqui 0,010, e aqui vocês conseguem ver alguma alteração também. No caso, vendas era significativo, continua sendo, é um modelo de apenas uma variável explicativa, e isso é um pouco falho, né? A gente sabe que a regressão múltipla costuma ser bastante superior, é difícil você ter apenas uma variável explicativa. Bom, pessoal, essa é a explicação da heterossedacidade. Se vocês gostaram, dê o like, ativa o sininho e inscreva-se no canal e faremos mais alguns exercícios aí nas próximas videoaulas, ok? Obrigado.